Hay algo que es fundamental: depender completamente de la intervención del Espíritu Santo de Deus. Não sei se sabéis, Otoniel, ele se levantou como o primeiro juez de Israel. Depois que estes homens de liderazgo morreram, o povo se apartou do Senhor. E vino um rei e conquistou e oprimiu por 8 anos ao povo de Israel. E disse a Bíblia, em Jueces, em el capítulo 3, diz o texto: vino o Espírito del Senhor sobre Otoniel, e ele desbaratou e venceu al rei inimigo. É o Espírito Santo de Deus que traz todos os recursos que cada um de nós necessita para viver esta prosperidade em Deus. Amém? Então, damos um aplauso ao Senhor Jesus por a vida de nossa querida pastora Denise, minha amada, minha reina. Muito bem. O texto em Josué capítulo 15, muito interessante, Davi, porque o outro dia tu ibas trazer a palavra e eu di a palavra de consagração de dízimos e ofrendas, e tu has dicho: pastor, me has corrido a palavra. Isto é algo do Espírito Santo. E de acordo com o tema que vamos compartilhar nesta tarde, aquele texto que tu has leído de Provérbios habla completamente sobre o tema que vamos tratar. Ok? Então, vamos a ler. Nosso tema é o secreto de uma vida próspera. O secreto de uma vida próspera. E, naturalmente, nós vamos basar-nos nesse texto de Josué, capítulo 15, para que podamos, assim, ir entendendo um pouco qual é esse secreto. Versículo 13 diz assim: de acordo com o ordenado por el Senhor, Josué le deu a Caleb, hijo de Jefone, uma porção del território asignada a Judá. Essa porção é Kiriat Arba, é decir, Hebron. Arba foi ancestro de los anaquitas. Caleb expulsou de Hebron a 3 descendentes de Anak. Eram descendentes de gigantes, homens de uma estatura descomunal. 3 metros, podeis imaginar, não? Um homem casi de la altura desse techo. É algo descomunal, verdade? Então, se diz o texto que Caleb, versículo 14, expulsou de Hebron a 3 descendentes de Anak. Sesai, vamos ter em mente os nomes, hein? Sesai, Agman e Talmai. De allí subiu para atacar a los habitantes de Debir, ciudad que antes se chamava Kiriat Sefer. E dijo: le darei mi hija Axa como esposa al hombre que ataque e conquiste la ciudad de Kiriat Sefer. Entonces Otoniel, hijo de Kenaz e sobrino de Caleb, porque Kenaz era hermano de Caleb, capturou a Kiriat Sefer e se casou com Axa. Quando Axa chegou, Otoniel la convenceu de que le pedira um terreno a seu padre. Al bajar Axa del asno, Caleb le perguntou: ¿qué te pasa, hija? Concédeme um gran favor, respondeu ella. Já que me has dado tierras en el Negev, dá-me também manantiales. E foi assim como Caleb le deu a sua hija manantiales em las zonas altas e em las zonas
bajas. Amém. Glórias a Deus. Eu queria que tu agora cerrara tus ojos, por favor. Mantém tu Bíblia aberta e cerra tus ojos. Senhor, pedimos agora que tu Espírito, que sabe de nossas profundas necessidades, esteja escondriando o coração de cada de nós, Senhor, e generando em nós este entendimento espiritual para receber a palavra de vida. Tomamos agora, Senhor, tu palavra e declaramos que neste momento é bloqueada qualquer ação maligna para quitar a atenção e obstruir a sensibilidade de tus filhos para que recebam tu palavra. Pedimos, Espírito Santo, que tu les llene de fuego, les llene de pasión, les llene de expectativas, por lo que tu palavra pode trazer para a vida de cada um. Oramos em nome do Senhor Jesus. Los que recebam, digam glória a Deus, aleluia. Amém. El secreto de uma vida próspera. Podemos poner em pantalla, lo tenemos? Sim, lo tenemos para poner em pantalla. El secreto de uma vida próspera. E queria que prestaras muita atenção. Em primeiro lugar, lo importante é que nós necessitamos entender que é prosperidade. Porque há muita gente que confunde prosperidade com bienes materiais. E a prosperidade não são os bienes materiais. Há muita gente que tem muitos recursos e não é próspera. Então, nós vamos entender, segundo a Bíblia, por isso é declarado o texto que Davi leu, do capítulo 3 de Provérbios, que habla aí sobre a verdadeira prosperidade. E se tu empiezas a escudrinhar e a estudar, tu vais a ver aí os fatores, o conjunto de fatores que definem o que é prosperidade. Então, eu queria que entendéramos o que é prosperidade. Prosperidade é ser obediente a la palavra de Deus. Prosperidade é ter paz interior. Prosperidade é ter uma família. Prosperidade é ter uma estabilidade. Prosperidade é saúde física, mental e prosperidade é ser generoso. Mais bem-aventurado é dar que receber. Prosperidade é ser feliz, é ter felicidade. Então, aí está a verdadeira prosperidade. O Senhor, em sua palavra, disse o seguinte: buscad em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas os vendrão como añadidura. O Salmo de número 1 disse: bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem que não anda em el consejo de los impíos. Não confia em los impíos. Quem não confia em los impíos é bem-aventurado. Porque los impíos predicam é mentira. El consejo de ellos lleva a la muerte. Hay caminos que al hombre parece recto, pero el final de ellos son caminos de miseria, de muerte. Entonces, bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, de gente que não está satisfeita com sua vida e que critica a Deus e que ofende a Deus. Não são os escarnecedores, não, que estão enfadados com Deus. Disse:
antes tiene su deleite en la ley del Señor. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantada junto a las corrientes de agua, que en su debido tiempo da su fruto. Sus hojas no se marchitan, y todo cuanto hace prospera. Qué poderoso, ¿verdad? Entonces ahí está la prosperidad, obediencia a la palabra de Dios, paz interior, família estable, estabilidade econômica, saúde física, mental e espiritual, generosidade, mais bem-aventuradas da que recebi, e felicidade. Esto es la verdadeira prosperidade. Em el texto que nós leemos, encontramos a história de homem que, por entendimento espiritual, aqui comigo, entendimento espiritual, repita comigo, entendimento espiritual. Para que verdadeiramente seamos prósperos, necessitamos de entendimento espiritual. E este homem, chamado Otoniel, ele teve entendimento espiritual. E ele começou a caminhar em el camino que le llevava a ser homem próspero. E eu queria rapidamente pensar pouquinho com vosotros, que passou com esse homem, como ele logrou esta hazaña de ser homem próspero, como ele conquistou este propósito de Deus para tu vida, porque a la verdade, Deus quer que tu seas uma pessoa próspera. Deus quer levantarte, Deus quer traerte paz, traerte esperança, Deus quer bendecir tu família, Deus quer bendecir a tus hijos, Deus quer levantarte como uma referência nesta geração. Pero há caminho que trilhar. Naturalmente, a Bíblia está llena de enseñança, pero especificamente aqui, neste texto, em primeiro lugar, nós vemos que Otoniel se hizo homem próspero, porque ele foi valente para enfrentar os grandes desafios que se apresentaram delante de ele. Se a pessoa não é valiente para enfrentar com sabedoria e com valentia a los desafios que se apresentam, jamais será uma pessoa próspera. Porque, a la verdade, nossa vida é uma sucessão de batalhas e desafios. Aquele que não tem problemas, aqui levanta o braço. Casi que los coja algum, né? Pero não há como. Todos nós temos desafios, problemas, batalhas, verdade? Pero necessitamos ser valientes. A vezes os desafios se apresentam e quase sempre Deus permite e nos entrega para que nós subamos nível mais, para que crescamos, para que avancemos hacia nosso destino. Em el caso de Otoniel, o desafio que ele enfrentou foi de su próprio suegro. Em aquele entonces não era su suegro, verdade? ¿Por quê? Porque Caleb dijo: aquel que conquiste la ciudad, la ataque e la conquiste, yo entregarei mi hija Axa para ser su esposa. Otoniel, em primeiro lugar, demonstra valentia. El valiente não é miedoso. El valiente não tem medo de desafios. El valiente não é cobarde, não huye. El valiente le gusta los desafios.
El valiente sabe que por detrás de los desafíos estão as grandes vitórias. El valiente sabe que por detrás de los desafíos estão as promessas de Deus. Por isso necessitamos ser valientes em fé, avançar. Se vem um desafio, se vem um problema, se vem uma dificuldade familiar, eu não barro minha cabeça, eu levanto minha cabeça e vou adelante, porque sei que em Cristo Jesus. Assim que Otoniel foi valiente e disse que ele, nesse desafio, ele conquistou, atacou e conquistou a cidade. Só os valientes conquistam as buenas promessas do Senhor. Otoniel tinha buenas promessas de Deus. Axa era uma mulher seguramente muito como se disse, muito hermosa, não? E que muitos desejariam casar-se com ela. Era codiciada, graças, Juan, muitas graças. Codiciada, não? Então, Axa era uma mulher muito codiciada. Pero Caleb, como um padre sábio, ele disse: eu não posso entregar minha filha a qualquer. Eu vou entregar a minha filha como esposa a um homem que seja valiente, a um homem que não seja covarde, a um homem que verdadeiramente la cuide e la honre como esposa. Então, ele lançou este desafio. É interessante, porque não somente Otoniel hizo esto, pero si estudiamos a Bíblia e vemos a história de Davi, os acordar de Davi, estava o gigante Goliat, que todos os dias, por la manhã e por la tarde, desafiava ao povo de Israel. Em minha versão, a nova versão internacional, diz que os israelitas huíam despavoridos, assustado. E Davi, como um chiquillo, chega allí em obediência a seu padre e vê o que estava passando e escucha o que a gente estava dizendo. O rei dijo que aquele que se enfrente a este gigante, Goliat era um gigante de 3 metros, aquele que se enfrente a este gigante, o rei le exentará de impostos a sua família. Uau, muito bueno, hein? Segundo, le colmará de riqueza. Uau, muito bem. Terceiro, entregará a sua hija como esposa. Quando Davi escutou isto, Davi que era um homem valiente, Davi que sabia que havia promessa para ele, porque uma coisa é quando tu não sabes nada, outra coisa é quando tu sabes que Deus tem promessas preciosas para ti. Então, quando Davi escutou, ele disse assim: que disse mesmo o rei? Queria escutar novamente. E lhe repetiram: le comerá de riquezas, isentará de impostos e entregará sua hija como esposa. Davi disse: quem é este incircunciso que está blasfemando contra Deus e avergonzando os esquadrones del Deus vivo? E se foi contra o gigante e o derrubou. E se casou com a hija del rei. Muito interessante, verdade? Então, Otoniel foi esse homem valiente. Ele sabia que Deus tinha algo mais para ele. É muito importante que tu sepas que Deus é um Deus de promessas. A palavra do Senhor disse que nenhuma, Gregório, nenhuma
de las buenas promessas de Deus dejó de cumprirse. Cada uma de ellas, Juan, cada uma de ellas se cumpriu al pie de la letra. Deus não solamente és um Deus de promessa, és um Deus que cumpre suas promessas. De hecho, Ele está expectante para que tu te levantes em fé para arrebatar estas promessas que a ti te pertencem. Ser valiente é fundamental para que tu logres chegar à reta final, ao destino que Deus preparou para ti. E o interessante aqui é que Otoniel não solamente foi valiente, pero ele mirou o exemplo de Caleb. Ele mirou o exemplo. Caleb era um dos homens mais importantes de Israel. Podemos dizer incluso que se hizo uno de los dos más importantes, porque de los 3 millones, se disse 600,000, pero vai contar niños, vai contar, então, de los que salieron de Egipto e que chegaram a la tierra de la promessa, solo 2 chegaram. Incluso Moisés não chegou. Os únicos 2 que chegaram foram Josué e Caleb. Então, Otoniel, eu imagino que Otoniel se quedava assim mirando a Caleb. Era sua referência. Sua referência. A gente que está seguindo a pessoas que não têm nada para dar. Só porque tem seguidores em las redes sociais. Pero não tem nada para oferecer. Só tem basura. Então, eu penso que Otoniel se quedava mirando a Caleb. E quando ele mira a Caleb, ele vê que Caleb não solamente era valiente, Caleb era sábio. Caleb era fiel. E dentro da sabedoria de Caleb, Caleb tinha uma sabedoria espiritual. Hace falta ter uma sabedoria espiritual para discernir os espíritos. ¿Por qué creéis que em el texto disse que Caleb havia expulsado de Hebrón a 3 descendentes de Aná, que eram 3 gigantes: Sesai, Ahimã e Talmai. Ahimã, Sesai e Talmai, cada um destes gigantes tinha um significado. E Otoniel viu que Caleb havia discernido. Então ele prestou atenção, porque veja, tu tens promessas de parte de Deus, pero se tu não discernes, não aprende a discernir o mundo espiritual. Pastor, pero como lo vou fazer? Em tu comunhão com Deus. O Espírito Santo te vai revelar. Quando tu buscas a Deus, Deus te revela. Não é por sabedoria humana. A sabedoria humana é completamente ignorante quanto a este respeito. Então, quando tu buscas a Deus, tu passas a discernir. E Otoniel se deu conta que Caleb discerniu. Por quê? Porque Caleb desaloja estes 3 gigantes. Les explico. Primeiro, temos aí em pantalla Ahimã, el bloqueador, el que impide. És um demônio, és uma entidade espiritual del mal que impide e bloqueia
las personas, para que las personas não entendam o propósito de Deus para suas vidas, não entendam a palavra de Deus. És bloqueador de promessas, porque quando tu entendes o que Deus te está falando, as promessas de Deus se desatam sobre tu vida. És bloqueador de promessas, pero eu declaro hoje, em nome do Senhor Jesus, que este bloqueador de promessas é destituído e desalojado e desarmado de tu vida. Então, a irmã era bloqueador de promessas. Pero cesai, o significado é blanqueador. É decir, trata de que as coisas se vejam bem com simples arreglo. É decir, tu tens problema e põe por debaixo de la alfombra. Como Acã, el outro dia, já há tempo, a banheira de casa oxidou de los lados de de los banhos. E nós chamamos al que é o dueño de la casa, e ele enviou, é construtor, e enviou a um homem de confiança dele, que nós conhecemos há mais de 8 anos, esse chico muito especial. E o chico entrou ali e viu, disse que raro, e nos cambiou a banheira. Isso trabalho todo especial. Eu queria, incluso, poner uma banheira melhor. Ele disse, não, aqui só cabe esta e tal, e pus a banheira. Passado 3 meses, casi en el centro de la banheira, como que toque aí. Isto se caiu. Eu disse, uau, aqui está a banheira novamente. Então, eu corri uma lija, dei uma lijadita, comprei uma pintura desta. Tem olor fortíssimo esta pintura. E puse aí, por em cima. Há 2 semanas atrás, Denise me disse, Merinho, tu has visto que por debaixo da pintura já há uma pinta. Pinta se diz? Uma pinta demonstrando que o óxido está aí e vai saltar. Eu disse, uau, assim é o espiritual. É como câncer. Se tu não tratas, tu podes esconder, pero el câncer está aí. Jesus dijo que os fariseus tinham esse demônio sobre eles. Sois como sepulcro blanqueado, que por fora parece que está bonito, pero por dentro está todo podrido. Cuidado. Há que expulsar esta entidade espiritual de tu vida. Caleb discerniu e ele sabia que para lograr as conquistas em Deus e tomar possessão do território que o Senhor lhe havia dado, ele necessitava expulsar a esta entidade espiritual. Ele necessitava derribar a este gigante. É gigante que intenta enganar-te. É a mentira, el engaño, la fachada. E o Senhor disse em sua palavra, este pueblo me honra de lábios, pero su corazón está lejos de mim. Tu necessitas expulsar tanto el bloqueador como el blanqueador. Pero havia terceiro gigante, que era o Talmai. E o significado é acumulador. Acumulador. Se o primeiro bloqueia, o segundo mostra uma fachada, verdade? O terceiro tem que ver com o materialismo, é acumular bienes sem propósito. É viver uma vida fora do propósito de Deus.
Una vida fundamentada en los bienes materiales. Ah, pastor, pero yo no tengo bienes materiales, pero para que tu corazón esté ahí, tu não necessitas ter bienes materiales. Tu pode ser uma pessoa que praticamente tem muito pouca coisa, pero tu coração pode não estar em Deus, pode estar fundamentado em coisas perecederas, pero eu estou aqui para ensinar-te que este demônio necessita ser desalojado de tu vida. El bloqueador, el blanqueador e el acumulador. 3 gigantes. E Otoniel viu que Caleb havia desalojado, porque Caleb era um homem que tinha entendimento espiritual. E eu quero destacar para ti esta necessidade de ter esta habilidade espiritual. Pero vemos mais adelante que Otoniel não solamente foi um homem valiente para discernir estas situações, diz a Bíblia que Otoniel foi sábio para tomar decisões corretas. Necessita ser sábio. De acordo com tus decisões hoje, será tu futuro amanhã. Há gente que hoje está em la miséria por malas decisões em el passado. Há gente que hoje é próspera por buenas decisões em el passado. Eu profetizo que hoje tu te levantas como um homem, como uma mulher sábia para tomar decisões corretas em Deus, para fundamentarte em la palavra de Deus, como isso Otoniel. Otoniel discerniu. Mira, ele se casou com Axa, pero ele convenceu a Axa a ser um pedido a seu padre. E que é que ele disse para Axa: pida do padre los manantiales. El secreto está em los manantiales de água de vida. El secreto está em la palavra eterna de Deus. Esta é a mais grande riqueza, la maior de todas as prosperidades, la maior de todas as bendições que tu puedas ter. Esta riqueza, aqui há tesouros escondidos que estão destinados solo para ti e para tu família, especificamente com nadie mais, solo contigo e com tu família. Tu necessitas afiançar-te, confiar, viver. O Senhor disse para Josué: esfuérzate e sé muito valiente. Medita en esta palavra dia e noite. Entonces harás prosperar tu camino e tendrás éxito por donde quieras que vayas. Quando nos afiançamos, quando nos fundamentamos em la palavra de Deus, esta palavra nos respalda, a bendição do Senhor nos acompanha e vamos adelante e logramos viver o que Deus estabeleceu para nós. Nos ponemos de pé. Vamos orar. Vamos orar porque Deus te trajo a esta terra para que seja uma pessoa próspera. Deus não te trajo para que seja um miserável. Deus não te trajo a esta terra para que andes com a cabeça baixa. Ah, pastor, pero tu não sabes os fracassos que já he vivido. Cada fracasso para um homem de fé se levanta como um puente que tu podes subir por em cima e chegar ao destino que Deus te preparou. Os homens que lograram grandes hazañas nesta vida, por generações, foram homens que enfrentaram muitas derrotas, muitos fracassos. Pero o tema não é que tu
tengas um fracasso. O problema não é que tu tengas um fracasso. O problema é que tu te detengas e barre tu cabeça. Por isso, quando vem um fracasso, não receba o fracasso como um ponto final, sino como uma oportunidade de começar, avançar e tomar possessão das bendições e das buenas promessas de Deus para a tua vida. Os que recebam, digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos a cantar. Que tu espíritu me guíe sin fronteras.